Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Varejo, um podcast que conecta pessoas e projetos, pessoas apaixonadas por pessoas e pessoas apaixonadas por varejo. Eu sou Rodrigo Faria, sou executivo de franquias e negócios há 20 anos e sou o host desse programa. Bom, a gente já está quase no final da primeira temporada aí do nosso podcast e a gente já teve episódios incríveis. Então, se você não nos segue ainda nas plataformas, deixa lá o seu like, deixa a sua inscrição, que aí vocês vão poder acompanhar os episódios anteriores e os próximos e as novidades que a gente ainda vai ter por aqui. Bom, a minha convidada de hoje é uma pessoa que teve um impacto muito grande na minha vida pessoal e profissional, né? Eu quero apresentar para vocês. Ela é graduada em Ciências Biológicas, atuou por 15 anos como editora e tradutora científica, né? E posteriormente como publisher da IDC, mas foi no mercado de franchising em varejo que eu a conheci. Eu acho que não apenas para mim, mas para todo o mercado, ela se tornou uma sumidade quando se fala de sustentabilidade e ESG, né? Ela foi cofundadora e diretora da Afras, né, que era o braço socioambiental da ABF, que eu, de alguma forma, participei, né, foi onde a gente se conheceu, e eu estava junto ali. Tem experiência como franqueada, né, então acho que de alguma forma conhece a cadeia toda do mercado de franquias, coordenou as iniciativas dos comitês Mulheres no Franchising e Gestão de Negócios Sustentáveis, e atualmente participa da comissão de ESG da ABF, junto com o Rodrigo Abreu, que esteve com a gente ontem, no episódio anterior, né? Foi instrutora de programas de capacitação, tanto da ABF quanto do Sebrae, né? Acho que Vira e Mexe continua participando, projetos, né? Franquia Brasil. Boa, e é coautora do livro Mulheres na Sustentabilidade, que ainda vai ser publicado, Vai né? ser, e também no Mulheres no Franchising, que vai ser publicado no dia 19 de novembro. Que legal. Então já tem data, né? Já tem data. Bom, desde 2012 atua na sua consultoria na Connection Negócios Sustentáveis, onde já liderou projetos de responsabilidade social em grandes redes como Boticário, CNA, e tenho certeza que muitas outras aí. Então seja muito bem-vindo, Helene Belavari, nossa convidada de hoje. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com você aqui falando de conexão, uma vez que a minha empresa se chama Connection, que é exatamente isso, tudo é muito conectado, né, nesse mundo, nesse universo. Então, eu escolhi justamente isso porque a minha empresa, ela conecta, ela realmente cria pontes entre as empresas que querem ser sustentáveis e as empresas que podem, de alguma forma, fornecer um serviço que vai cumprir esse objetivo da empresa, né? E eu quero provar que essa fala é verdadeira, porque sempre quando eu estou apresentando, eu já conto aonde que vem a minha conexão com o convidado ou a conexão que a gente tem com o nosso ecossistema. E eu trouxe uma lembrança aqui que eu quero mostrar para todo mundo e que para mim teve uma passagem muito especial. Eu não sei se você lembra. Lembro. A gravata bonita. A minha gravata. Essa história, pessoal. Nossa, que legal. Eu era estagiário na ABF, né? Acho que, super em resumo, normalmente eu conto minha trajetória da ABF para frente, né? Que é onde eu entrei no mercado corporativo de franquias e tal. Mas aquele era um momento super importante, eu era super jovem, né? Tava tentando me encontrar ali no mundo corporativo e fui muito bem recebido na ABF, que é uma escola muito grande. Mas o que me chamou a atenção, né? E aí o que reforça pessoas que genuinamente edificam, né, e que criam jornadas não só para si, mas para outras pessoas. A Helene, um belo dia, me presenteou com essa gravata. E aí eu falei, nossa, muito obrigado, né? Que interessante, né? Ela falou assim, Rodrigo, eu tenho certeza que você vai se tornar um grande executivo do mercado. Né? E essa gravata já é para você se antecipar e colocar. Então, primeiro eu agradeço, que para mim é uma história muito importante, né? E de fato se concretizou, né? Muitos anos depois, mas uma trajetória. E como ela é meio vermelha, eu sabia que você ia alcançar os mais altos patamares das empresas, como a gente tem visto na sua trajetória. Bom, muito obrigado. Que bom, espero que tenha dado sorte. Com certeza, com certeza. E aqui, na verdade, acho que eu já crio o primeiro ponto, né? Não só da nossa conexão, mas ontem, no episódio que a gente grava com o Rodrigo, a gente falou muito sobre essa vontade genuína
de ajudar, né? E isso, tanto eu sempre me inspirei muito nele, em você, de ver que essa construção, né, desde da época da Afras que a gente se conectou, o Cláudio Tieg, a gente vê que o ajudar não era um objetivo corporativo, assim, era genuíno mesmo da pessoa. Da onde vem para você, né? Ontem eu perguntei isso pro Rodrigo, mas para você, de onde vem essa vontade de ajudar? Eu tenho uma família que tem, assim, vários membros da família, né? Tios, meu avô, minha bisavó, todos eram pessoas assim extremamente generosas, né? E que gostavam. Tinha uma que era assistente social, que gostava de viver de alguma forma contribuindo para transformar as vidas das pessoas, para de alguma forma gerar mudanças. E com 19 anos, eu lembro direitinho, eu morava em Campinas, a minha casa ficava em frente à casa da dona Silvia Pascoal, daqueles pneus Pascoal, de Pascoal. E ela era uma pessoa extremamente espiritualizada. Ela tocava uma casa muito bacana, que se chamava Casa de Jesus, em Campinas, que era espírita e tal. E aí, toda quarta-feira, eu via uma fila de pessoas menos, assim, em vulnerabilidade social, indo buscar uma sopa. Né? Ela distribuía a sopa na frente da casa dela, que era uma casa linda, numa avenida principal lá de Campinas. Eu saía para correr, eu gostava muito de correr no final da tarde. Eu olhava aquilo e falava, gente, deve ser maravilhoso você poder alimentar uma pessoa que está com fome, né? Você chegar lá, deve ser uma sensação maravilhosa. Aí, uma das vezes que eu fui sair para correr, eu vi a dona Silvia na frente, mas não estava acontecendo nada, assim, das pessoas estarem lá buscando a sopa naquele dia. Eu pedi, posso conversar com a senhora? Aí eu entrei, ela me chamou para dentro da casa dela. Eu fiquei 2 horas com você. Minha mãe ficou até preocupada, porque eu não voltava da corrida. Eu me encantei, comprei a maratona toda. Fiquei 2 horas conversando com ela, ela me contando sobre essa atividade que ela fazia, né? Beneficente, que era uma coisa que fazia muito bem a ela e toda a família dela. Ela é uma pessoa que já nasceu diferente, né? Ela já tinha isso desde criança. E eu falei, nossa, é verdade, isso aí realmente me toca. E a partir desse dia, eu comecei a realmente querer, de alguma forma, participar de voluntariados, de ajudar alguma casa. E aí eu fui indo. Quando chegou na época que eu fui para a IDC, eu trabalhei 15 anos na Unicamp, e aí nessa fase não foi tanto assim, não teve nada assim mais significativo. Mas na IDC, eu já fazia um voluntariado numa casa um abrigo de meninos, e o CEO soube que eu fazia esse trabalho voluntário às quartas-feiras de manhã. Você acredita que ele me contratou e falou assim, você vai começar a trabalhar aqui, é uma multinacional americana, ele falou assim, mas toda quarta-feira eu quero que você continue a fazer seu trabalho de voluntariado e não venha para cá. Depois, à tarde, você faz home office, que ele já tinha uma cultura de home office. Eu falei, nossa, que bárbaro. E aquilo foi o diferencial dele me contratar, porque ele chamou a atenção. Mais para frente um pouquinho, ele falou assim, você poderia, além da sua função de publisher, você poderia elaborar um projeto de voluntariado aqui? Foi aí que o Mauro, que era meu chefe na época, o Mauro Pérez, ele falou, vamos fazer... O Mauro sempre foi também muito coração de ouro. E aí nós falamos, vamos fazer um programa de voluntariado? Ok, então a gente começou a fazer um trabalho de capacitação de informática numa associação lá no Morumbi, logo atrás do Clube Paineiras, e toda quarta-feira a gente ia, depois eu deixei de ir nesse lugar que fechou mesmo esse abrigo, a gente toda quarta-feira ia para lá, para essa associação Criança Brasil, e ensinar ou inglês ou computação para as crianças. Era um trabalho assim que... E olha, Rodrigo, nesse ano que a gente começou a fazer isso, teve uma repercussão tão grande no mundo inteiro da IDC, porque nenhuma IDC, tinha mais de 40 escritórios pelo mundo, nenhuma IDC tinha essa prática. A IDC Brasil foi a segunda mais lucrativa naquele ano. Foi coincidência? Não foi. Para mim, nunca foi. Porque para mim é tão óbvio, sempre foi tão óbvio, que empresas
que tem um olhar sistêmico do negócio, que ela não só pensa no lucro, mas ela pensa no seu propósito, ela pensa nas pessoas, ela pensa no impacto ambiental que ela gera, são muito mais lucrativas. A McKinsey acabou de publicar que são 5 vezes mais lucrativas. Já o capitalismo consciente, que tem os pilares de liderança consciente, cultura consciente, gestão orientada a stakeholders e um propósito maior, elas são 16 vezes mais lucrativas. Existem estudos que comprovam isso. Então, para mim, sempre foi tão óbvio que você tocar a sua empresa, mesmo que seja pequena, micro, média, grande, mas com esse olhar sistêmico do negócio, que impacto que a sua empresa gera no meio ambiente, né? Os seus produtos, de que forma você pode repensar esses produtos para não impactar mais, não extrair mais recursos naturais, realmente prejudicar a natureza, né? De que forma você pode repensar o desenho desse produto, as embalagens, e de que forma você pode cuidar das suas pessoas, né? Que é o principal numa empresa, é o capital humano. Então, você cuidar do bem-estar deles, do desenvolvimento profissional e pessoal deles. A questão agora, até depois da pandemia, houve muito essa questão da saúde mental, né? Burnout, depressão, suicídio, um monte de coisa muito complicada que as empresas elas têm que manter essa segurança psicológica no ambiente, né? Então, você cuidar das pessoas, eu acho que em primeiro lugar. Cuidar do que de quais são as externalidades que você tem, né, na sua empresa, quais são os impactos positivos e negativos, e de que forma você pode mitigar isso e reduzindo, leva naturalmente a um sucesso. Então, assim, para mim é muito óbvio que se todas as empresas pensassem dessa forma, a vida seria diferente, o planeta não estaria nessas condições. Eu não acho, sinceramente, que mudanças climáticas têm só a ver com a questão humana, sabe, assim, do homem, das atividades humanas. É um ciclo, o planeta está vivendo um ciclo, então ele realmente, de tempos em tempos, ele passa por isso. E outro dia eu estava ouvindo um professor falando assim, nós somos tão pequenos para ter tanto poder sobre a natureza. Então, eu acho que tem alguma coisa sim que a gente pode fazer para diminuir nossos impactos, mas a natureza ela ia ter essas ocorrências que estão tendo agora, esses desastres naturais, essas alterações climáticas, isso ia acontecer naturalmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que a questão, assim, recursos naturais são finitos. Então, você tem que cuidar de água, você tem que cuidar da sua energia, você tem que cuidar dos seus resíduos, sabe? Você tem que pensar a sua empresa com a economia, sob a base da economia circular, sabe? Então, assim, vamos dizer, uma empresa como o Grupo Rossetti, que faz vários produtos, né? De que forma? E a moda é um setor que é muito, né, assim, criticado por conta disso. Então, acredito que eu até vi que vocês têm algumas questões ambientais que vocês se preocupam, que eu acho que isso que faz uma empresa ter uma boa reputação, faz com que as pessoas queiram trabalhar aqui, sejam felizes aqui, tem um orgulho de trabalhar numa empresa que se preocupa com essas questões, né? E hoje, com o ESG ele foi criado em 2004, num grande evento do Pacto Global da ONU, junto com o Banco Mundial, né? E 50 das maiores instituições financeiras. Eles começaram a falar sobre investimento responsável, né? Porque eles têm alguma corresponsabilidade por cada investimento que eles fazem numa empresa ou em qualquer outra atividade. E, então, eles criaram, dali daquele evento, um relatório chamado Who Cares Wins. Você já deve ter ouvido falar. Kofi Annan liderou esse evento. E esse relatório, ele realmente provocava as empresas a olharem para essas questões sociais e ambientais, não só para o desempenho financeiro. Tá?
Eu acho que isso é básico, porque é um equilíbrio, né? Já nos anos 80, o John Elkington, ele falava já do triple bottom line, né? Você pensar nesse equilíbrio entre questões financeiras, econômicas, o social e o ambiental, planet, profit and people, né? Os 3 P's. E então é uma coisa assim que cada vez mais você vê as empresas adotando essas práticas, mas tem que ser legítimas, porque quando não são, é um tiro no pé. Eu mês passado participei do fórum da AmCham e eles falaram que 72% das empresas brasileiras já estão com prática. Já estão vendo que isso é importante. Isso é um avanço. Né? Em 2005, quando a gente começou lá na BF a falar disso, muita gente não queria ouvir, não queria saber, tanto é que eu acabei querendo ter minha própria franquia, porque eu estava falando assim para as paredes, né? Não tinha eco. Fórum, né? Não tinha eco. A gente já falava de carbono, a gente criou o projeto Franchising de Baixo Carbono, mas, sabe, era difícil. Eu acho que depois da pandemia a coisa deu uma impulsionada, sabe? Porque dali eles viram tiveram várias comprovações de que se você não cuidar do seu pessoal, das suas pessoas, se você não cuidar do meio ambiente, a coisa não anda. E o que eu acho interessante, e você comentou, tem a ver com a minha próxima pergunta, mas você me fez lembrar de um estudo que eu fiz na época da faculdade, que foi aquele momento em que se falava muito sobre a mudança climática. Aí foi lá o ex-presidente dos Estados Unidos que gravou um vídeo e ele subiu no andaime lá para mostrar que o gráfico nos próximos 100 anos ia subir demais, mas era uma informação, era uma desinformação para tentar criar um marketing sobre a situação. E na época eu estava também na linha de buscar estudos científicos, fui estudar na USP sobre geologia, etc. E no final do dia a mudança climática ela é inevitável, né? Assim como o mundo já passou por várias eras glaciais, as eras glaciais foram precedidas por aquecimentos globais, né? Então isso já aconteceu. Só que aí talvez o importante, e eu lembro que quando eu apresentei esse seminário, né, acadêmico e tal, foi questionado sobre a irresponsabilidade, então, de achar que o ser humano não tem responsabilidade e portanto, não causar impacto. E a ideia não era essa, né? A ideia era falar assim, que por mais que a gente represente uma mínima participação desse aquecimento que ele vai acontecer, essa mínima participação a gente tem um poder de interferir, né? Sim. E me chamou a atenção um dos pontos que o Rodrigo comentou, mas é o que eu reflito muito e também fiz questão de trazer. Ele falou que eu posso entregar para ele, que ele vai fazer um quadro para mim, para a gente criar esse que para mim já é um simbolismo super importante, mas do poder multiplicador que tem o bom exemplo, né? Então você comentou a história da Dona Silvia, né? De Campinas. Para mim, você foi uma referência. O Rodrigo comentou também de pessoas que ajudaram ele quando ele estava nos momentos difíceis. E isso, talvez, a pessoa que ela é impactada, ela se sente genuinamente envolvida em retribuir, né? Em retribuir para mais pessoas. Então, conforme você genuinamente faz, você consegue ganhar essa projeção para aquilo que de fato é discutido, né? E aí a minha pergunta era justamente sobre esse ponto, porque quando a gente fala agora é ESG, aí está voltando sustentabilidade, mas antigamente era mais voltado para a responsabilidade social, mas no final a essência é a mesma, né? Por mais que você mude ou dê marketing para nomes, a essência ela é a mesma, que é justamente você ter essa responsabilidade de legado, né? Sim, total. A responsabilidade social foi quando a gente começou lá na BF, então aí ficou forte isso, né? Era justamente para a gente não só olhar para as questões financeiras, mas também para a comunidade, para os colaboradores, para os fornecedores, para toda essa cadeia, todos esses públicos de interesse da empresa. Depois evoluiu para a sustentabilidade, né? Que aí as pessoas começaram a confundir, achando que era realmente preservar as florestas, abraçar a árvore, aquela coisa toda. Ecologia, né? E não é. A sustentabilidade é uma coisa muito maior, que fala que justamente se você quer que a sua empresa seja perene, você tem que ter esse olhar da sustentabilidade para ela ter longevidade, né? E a sustentabilidade, ela
é o guarda-chuva maior do resto. Então, a responsabilidade social e agora o ESG. O ESG ele foi muito criado para o do mercado financeiro para as empresas, né? Então, é uma cobrança maior. Eu acho que vai passar, muitas pessoas sabem que essa sigla vai passar, mas eu achei que ela teve uma função muito importante de mostrar o quanto a governança é crucial para o bom andamento de uma empresa, a boa avaliação, né? E que dentro da governança você tem também esse fator pessoas e fator ambiental, né? Então, para mim, do ESG, o G é um dos mais importantes, que é você ir além da conformidade, você fazer mais do que só as leis mandam. Então, assim, o S você olhar para a questão de direitos humanos, para diversidade, equidade e inclusão, para a questão do bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, né? Para a questão de desenvolvimento de pessoas. Tem muito a comunidade do entorno da sua empresa. De que forma? Porque quando você tem um entorno que a sua empresa está impactando, você pode, de alguma forma, mitigar isso ou compensar isso. A questão ambiental é passar por ver quais são seus... Todo mundo gera resíduos. Pessoa física, pessoa jurídica. Todo mundo gera resíduos. Então, você vê de que forma você pode fazer uma boa gestão e um encaminhamento adequado dos seus resíduos. Tem a coisa dos efluentes. Né? A indústria têxtil tem a questão dos efluentes. Tem a questão da biodiversidade. Então, tudo isso são fatores, são critérios do ESG que agora todo mundo está olhando para isso. E a governança transparência, ética, equidade. Se você tem um conselho de administração, você tem uma equidade, né, de gêneros. A questão da anticorrupção, políticas anticorrupção, políticas antifraudes. Tem uma série, compliance, a questão do canal de denúncias, o LGPD, tem vários fatores, vários critérios que você tem que olhar para proteger o seu próprio negócio, né? É uma forma de você proteger seu negócio. E isso me lembra uma história também que eu aprendi e que tem um significado muito grande para processos, mas que eu entendo que já é um pouco dessa essência, que fala que lá na década de 80, nos Estados Unidos, a Alcoa, que era uma metalúrgica gigante, estava passando pela maior crise financeira da sua história, né? E aí eles trouxeram um novo presidente, que era o Paul O'Neill, e todo mundo esperando o Paul O'Neill fazer o primeiro discurso dele, tendo assumido ali a operação. E aí ele parou o Wall Street quando, no discurso dele, ele falou que a prioridade dele era reduzir os acidentes da fábrica a zero. E aí todo mundo ficou assim indignado, assim, existem acidentes na fábrica num percentual aceitável, que o mercado está acostumado e tal, e eu quero ouvir sobre finanças, sobre vendas, e o cara vem me falar de acidente. E ele manteve a posição e colocou isso como marco zero da companhia. Então, tanto que aconteceu um acidente, ele parou a empresa inteira, botou os principais executivos para entender o que tinha acontecido, por que tinha acontecido e o que fazer para não acontecer mais. E aí toda essa cadeia de processos da visão que ele criou para olhar para as pessoas, depois a Alcoa não só saiu da crise, como ela teve resultados históricos ali. Ao ser questionado futuramente sobre esse momento, ele falou, naquele momento eu criei olhar sobre coisas fundamentais para qualquer negócio. Primeiro, preservar pessoas, nenhum negócio existe sem pessoas, né? Então, ao eu colocar a pessoa como prioridade, é ela que vai me retribuir para o negócio. O segundo ponto é processo. Para eu garantir que não aconteça mais acidentes, eu preciso ter processo. E processo ele vai me servir para contabilidade, para governança, para uma série de coisas. Então, no final do dia, quando você traz, né, ainda que muitas empresas se usam de forma marqueteira, você está trazendo visão para um assunto que depois vai reverberar em outros desdobramentos, né? E eu acho que quando a gente fala de ESG ou quando a gente fala dessa essência, ela vai andar muito junto com outras práticas do mundo corporativo que vão criar diretrizes, que vão criar processos, né? Sim. E agora, cada vez mais, as empresas estão se sentindo
obrigadas a fazer os reportes, né? De publicar seus relatórios de sustentabilidade. E aí é o perigo, porque tem muita gente que está cacarejando sem ter projetos realmente legítimos, consistentes, né, que realmente fazem diferença. Então, existem os padrões também para fazer esses relatórios, né? O GRI, aqui no Brasil a BNT PR 2030. Então, tem alguns padrões que tem os indicadores para você poder se autoavaliar, avaliar a maturidade da sua empresa em relação à sustentabilidade, o ESG e tudo mais. Então, isso está avançando bem. A partir de 2027, as grandes empresas de capital aberto, elas vão ter que, obrigatoriamente, ter seus relatórios publicados e auditados. Então, isso vai, de alguma forma, movimentando as empresas, né? Eu uma vez ouvi uma consultora falando assim, as empresas elas acabam adotando práticas de ESG ou práticas sustentáveis ou pela dor, ou por amor, por consciência, né? Ou por inteligência. Porque senão você fica para trás, né? Tem muitas empresas que vão acabar morrendo se elas insistirem em ter esse olhar de só lucro, só lucro, só lucro, que é o capitalismo de shareholders, né? Dos acionistas. Antigamente era assim. A Nissan, a Pepsi, elas olhavam, na década de 70, só olhavam para... Uma boa empresa é aquela que gerava lucro para os seus acionistas. Não é mais assim, de jeito nenhum. Porque todos os stakeholders, todos os públicos de interesse de uma empresa, naquele ecossistema da empresa, são muito importantes. Tem um livro até chamado Todos São Importantes, do pessoal do capitalismo consciente, né? Tem também do mesmo pessoal do capitalismo consciente, empresas humanizadas, empresas que curam. Então, mostram o quanto isso é real, você ter o walk the talk, você realmente fazer o que você está falando que faz, e não falando só para parecer uma empresa bonitinha, bacaninha, humana, e você lá na frente depois ter um escândalo como foi a Zara, como foi a Salton, ter trabalho escravo na sua cadeia de fornecedores. Essa questão da cadeia de fornecedores é uma coisa muito séria. Principalmente para vocês que trabalham com moda, é uma cadeia bem sensível, né? Vocês têm que ter um monitoramento muito... Muita gente envolvida. Muita gente envolvida, e aí muita coisa também, às vezes, vem da China, você não tem controle sobre a cadeia de suprimentos, você não tem controle sobre seus fornecedores. Uma vez eu estava num evento da Renner, e eles, grandes fábricas deles estavam todas lá, né? Bangladesh, não sei, Singapura. Não sei. E eu falei, como que vocês conseguem monitorar a sua cadeia, né? Porque essa é uma parte muito sensível de uma marca. Uma vez um escândalo com alguém que fornece seus produtos, acabou sua reputação. A gente estava falando de Nike, né? Nike, exatamente, aquele bem emblemático. E é interessante que o poder da transparência, ele acaba minimizando um pouco a desinformação, né? Até eu li um livro interessante, estava tentando lembrar aqui, mas fugiu o título. Mas é um estatístico que ele mostra que ele fez uma pesquisa para perguntar para as pessoas como que você acha que está a educação, a alfabetização no mundo, a alimentação, a pobreza no mundo. E todo mundo, na maioria ali da amostragem, tinha uma tendência a criar a teoria do caos, né? Nossa, está muito pior, lá atrás era muito melhor, na época dos meus pais não tinha violência. E aí você cria todo um contexto de que o hoje é o pior momento da história. E aí ele mostra com gráficos de informações públicas da ONU, de vários indicadores oficiais, que a pobreza ainda obviamente existe, mas ela é muito menor do que nos últimos 10, 20 anos. O analfabetismo, uma série de indicadores comprovam que o mundo está melhor.
Mas isso não quer dizer que não tenha trabalho ainda a ser feito, né? E acho que quando você dá luz, não só a luz ao que ainda dá para ser feito, mas você cria metodologias, você facilita um pouco o processo, né? Então tem o Pacto Global da ONU, né? Que ele estabelece lá os quadrinhos bem claros de quais são os pontos que podem ser abordados e como você pode desdobrar esses pontos em subtópicos. Eu acredito que você está falando dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? Tem os 17 objetivos, 169 metas. Ninguém Ou seja, deixou claro, né? É tangível ali. Total. Né? E eu imagino que o capitalismo consciente ele também bebe um pouco dessa metodologia, né? Você não só dá a visão, mas você cria uma metodologia. Eu sei que eu assisti um case da Dengo, né? O trabalho que eles fizeram no Brasil. Então, acho que isso ajuda a nortear, né? Empresas que querem começar. É um case maravilhoso, que está ali preocupado com os produtores, com as famílias dos produtores, com o produto, com a questão da natureza, da extração, né? Fantástico, maravilhoso. E aí eu acho que a próxima pergunta, né? Qual é a dica para quem quer começar, mas de repente não sabe por onde? Como entender assim, a participação? Porque realmente, assim como você trouxe em algum momento ali de que a gente é muito pequeno para destruir o mundo, mas às vezes também pode ser percebido de eu sou muito pequeno para só de respirar a gente está emitindo, né? Carbono. Exato. E as pessoas acreditarem que elas são também pequenas para fazer alguma diferença, isso também acaba inibindo não dá, iniciativas, né? Então, por onde começar? Então, até voltando um pouco para o negócio que você falou do capitalismo consciente, e que o mundo hoje está muito melhor do que antes, 200 anos atrás, no livro que chama Capitalismo Consciente, que do Raju Sisodia, com McKay da Whole Foods, um livro bárbaro, ele fala que 200 anos atrás, a humanidade tinha 85% da humanidade era analfabeta. E também 85% da humanidade vivia na miséria. Tinha muito pouca gente que tinha a riqueza. A iniciativa privada, né, o surgimento do capitalismo, ele realmente mudou a história. Então, ele é muito importante, mas ele precisa ser consciente. Porque ele pode ser... Eu vejo assim, se você coloca o propósito da sua empresa à frente do lucro, vou repetir, é natural o lucro. Entendeu? Porque se você nasce, a sua empresa ela é fundada, tem uma razão social, porque se chama razão social. Ela tem uma razão de ser para a sociedade. Né? Então, ela tem um propósito para existir. Se você identifica o seu propósito corporativo e você faz com que a cultura organizacional toda entenda que o propósito está ali, não é só botar na parede, é que todo mundo tenha isso incorporado na sua alma. Tanto é que as gerações de agora só querem trabalhar, tanto millennials como geração Z, eles só querem trabalhar em empresas por propósito. Por propósito. E aí, a iniciativa privada realmente mudou totalmente o mundo. Então, aquilo que você falou, que as pessoas estão pensando, é muito pior. Não. Realmente, mas a gente tem que viver de uma forma que a gente consiga preservar para as próximas gerações. Né? A gente consiga suprir nossas necessidades, mas não deixar com que as próximas gerações, sua filha e todos os nossos filhos, netos e bisnetos, tenham um futuro pela frente. Consciência de legado, né? Consciência de legado. Então, é muito importante. Agora, não existe porte de empresa que, a minha empresa é muito pequena para começar. Não! Você pode ser uma microempresa, você pode ser home office, ser home-based, mas você tem sua energia, você tem sua água, você tem seus resíduos, você tem seus fornecedores, eventualmente, ou seus clientes, seus consumidores. Todas essas dimensões são importantes de você olhar. Então, você pode, às vezes, com zero investimento, mudar um cenário, sabe? Ter pequenas práticas e não tentar começar grande. Vai no beta 1.0, 2.0, vai devagarzinho. Vai primeiro assim, veja meu consumo de energia. Quanto que está? De que forma eu posso
reduzir isso. Isso é eficiência operacional. Uhum. E o consumo de água, o consumo, o desperdício, né? O meu produto, de que forma ele impacta, né? E friamente é resultado na ponta, né? Total, total, porque você acaba tendo economias. Vários custos vão sendo reduzidos. Agora, nós estamos fazendo, eu e a minha sócia, nós desenvolvemos uma metodologia em setembro do ano passado. Desenvolvemos uma metodologia muito tranquila, que rapidamente você tem o seu diagnóstico, assim, em segundos. Você responde 42 critérios, 42 indicadores, você vê em que nível de maturidade está cada indicador, de 1 a 10, 5, 6, 7, bom, enfim. Lá você tem um resultado. No momento que você coloca isso e clica na ferramenta, ela já sai com os 7 eixos que a gente determinou ali, que são social, o SG, social, ambiental e governança, tá? Então, nós fizemos 3 no eixo social, 1 no eixo ambiental, com 6 indicadores, e 3 de governança, tá? Respondido aquilo, você tem, na hora, seu raio-x de maturidade em SG, e aí você pode ter o seu plano de ação, né? Então, você tem o diagnóstico, e aí tem as 3 próximas etapas. Letramento, que é você realmente alfabetizar os colaboradores da empresa sobre o que é cada coisa, para entender que o SG está dentro do guarda-chuva da sustentabilidade, a responsabilidade social também, papapá. Depois você vai para aceleração, é botar a mão na massa, começar a realmente botar em prática o que você aprendeu ali, e a partir do seu diagnóstico, você vai trabalhar os pontos fracos para melhorar, ou até otimizar os pontos que você já está mais ou menos, né? E, por último, você tem os resultados e as entregas, tá? As entregas e os resultados. Então, muito simplificado ficou, e a gente está pilotando na BF. Não sei se você sabe. A gente está pilotando na BF, começamos em janeiro. Eu fiz uma palestra, eu e a minha sócia Denise fizemos uma palestra para todos os 45 colaboradores. Agora, um ponto é muito crucial, é a liderança. Se a liderança se engaja, a coisa flui, que é uma maravilha, e todos os colaboradores se envolvem, sabe? Se engajam, ficam animados, põem a mão na massa. E eu tô com a gente criou os embaixadores, né? Um embaixador de cada área, pegamos um de cada área, formamos um comitê interno. E eles estão trabalhando maravilhosamente bem, sabe? Com iniciativas, com inovação. E eles estão muito empolgados, então eles são super jovens, e aí eles são muito proativos. Então está sendo assim, muito bacana essa experiência. Então, não é uma associação sem fins lucrativos. Foi um desafio para a gente, porque a gente não tinha como fazer um benchmark, a gente não tinha. A BF não tem concorrente, teoricamente, entendeu? Então, é difícil. Mas a liderança está engajada. E aí você cria um impacto. Essa é toda assim, a chave do negócio, né? É a diferença. Quando a liderança acredita nisso, tudo rola, tudo rola. Então, assim, mesmo que não tenha ainda nenhum tipo de investimento, sabe? Está acontecendo muito legal, a gente vai fazer até o final do ano, vai entregar os resultados, talvez continue mais sabe? Dê continuidade, para depois, no final dessa gestão do Tom, a gente apresentar um relatório. Então vai ser... E é tranquilo, desde uma microempresa, uma pequena, uma média, e franquia, tudo pequena, né? O micro. Então, eu estou mais no nicho de franquias, né? Isso tem a ver com letramento, com a transferência de know-how, porque no final do dia, eu lembrei primeiro sobre 2 pontos. Assim, o primeiro, de uma fala sua, algo que meu avô me falava, uma parábola, né, daquela
do menininho na praia, que o mar tinha avançado e a areia ela estava cheia de conchinhas, e aí ele estava lá correndo, ele pegava uma, jogava na água, de volta as estrelas do mar. Estrela do mar, isso. E aí perguntaram para ele, mas olha quantas, né? O que você está fazendo não vai resolver nada. Ele falou, não, para essas que eu estou salvando, vai fazer diferença. E acho que esse poder multiplicador, né? Esse poder de impacto, ainda que ele comece pelo pouco, ele vai trazer as iniciativas das empresas, da liderança, etc. Mas no final do dia você ainda precisa de uma ferramenta pedagógica, né? Porque às vezes uma coisa pode ser óbvia há milênios, mas alguém botou numa ferramenta e funciona, né? Vou dar o exemplo da análise SWOT. Sim. Lá há 1000 e tantos anos atrás, Sun Tzu falava na arte da guerra que conheça-te a ti mesmo e conheça seu inimigo. Aí a análise SWOT você fala análise interna, análise externa, ponto fraco e tal. E ele só pegou uma essência que sempre existiu e transformou numa ferramenta e isso acaba reverberando para o mundo inteiro. Então, acho que talvez o grande ponto é conscientizar as empresas que dá para começar simples, né? Sim, e tem muita empresa em franquia que está se estruturando como negócio, né? E se ela bota essa chavinha já no início... Eu fico assim, babando para pegar as franquias no início. Vamos começar com esse DNA. Você faz a fundação, né? É muito, muito assim, transformador, sabe? E é isso mesmo. Não adianta você só fazer uma ação de marketing, sabe? Você tem que ter uma transformação da cultura organizacional. Sem isso, a coisa realmente não é legítima, no final das contas, sabe? Você tem realmente alguma coisa, assim, os resultados vêm muito fácil quando existe a cultura da sustentabilidade impregnada na política da empresa, nas pessoas, na gestão, na liderança, sabe? Então, é fantástico, assim. Então, não é... Tem que desmistificar isso. A gente fez, ano passado, um guia na Comissão ESG, que é Desmistificando o ESG. E a gente fez uma coisinha muito básica ali para ver que você pode começar pequenininho, sem investimentos, independentemente do porte da empresa, você consegue ter os seus resultados e você vai ver diferença no resultado financeiro. Mas não pode ficar focado nisso. Não pode ficar focado nisso. Tem que focar no seu propósito, sabe? Na sua missão, nos seus valores. E é isso. Porque agora depende muito dos valores do fundador, né? Às vezes você não consegue mudar os valores do fundador. Quando o fundador tem... a gente está nessa... Estava comentando com você que eu estou fazendo esse movimento aí com o pessoal da Câmara Luso Brasileira, e o trabalho deles está muito norteado por um case muito bacana de uma casa, de uma empresa que tem especiarias, tem temperos, numa cidadezinha de 3 mil habitantes e tal. O cara é um iluminado, o fundador. Ele realmente está fazendo aquilo ali por puro propósito. As pessoas são tão felizes em trabalhar ali que quando elas passam por um processo seletivo e entram, elas ficam emocionadíssimas. Assim, é uma super conquista para elas. E elas trabalham de uma forma que elas nem cansam. Ele tem que pedir para o pessoal parar de trabalhar porque eles estão realmente muito envolvidos em fazer daquele propósito uma coisa bacana para toda a comunidade, para toda a sociedade daquela cidade, para todas as pessoas que trabalham ali. Ele, inclusive, trabalha com pessoas, refugiados, sabe? Então, é um negócio fantástico. Quando você tem um líder assim, realmente é muito transformador. Faz a diferença, né? Faz muita diferença. E talvez, né, a gente olha no mercado e pega grandes referências de escolas, né? Eu sei que você fez parte disso, mas você olha o Boticário com todas as iniciativas que são incríveis, mas não é esse o volume real e o universo do franchise, né? Eu lembro que no começo do ano passado, se eu não me engano, em janeiro, até o Denis Santini, com alguns consultores, acho que a BF também participou, fez aquele mapeamento do perfil do franqueado no Brasil, né? De redes e de franqueados. E aí quando você vai olhar, mais de 80 e tantos % das redes são aquelas redes com menos de 50 unidades, com volumes ali transacionais que nem se comparam com uma Cacau Show, com o Boticário, com redes que são sempre os cases McDonald's, né, que são consolidados. Então,
o universo para trabalhar isso, ele é imenso, né? E você não precisa começar com o E, S e G, você pode começar com E, você pode começar com G, começa por algum lugar. Né? Ontem, tava com o Rodrigo, a gente estava falando, né, tanto pelo fato de a gente ter feito junto uma ultramaratona e tal, começa, o primeiro quilômetro ele é mais importante do que o 75. Se você não fizer o primeiro, com certeza você não faz 75, né? É verdade. Nossa, então, vocês são heróis. Porque, nossa, gente, é muito mais do que uma maratoninha de 42 quilômetros, são 75 quilômetros. Foi, quase 10 horas ali de prova. Loucura. E na praia, né? Foi na praia. No litoral. E eu acho que isso é bacana porque as pessoas tendem a valorizar demais a linha de chegada, né? A foto com a medalha. Mas é o percurso. Mas é o percurso, é o treinamento antes, é o letramento. E eu acho que isso faz muita parte, porque tudo tem uma lógica, né? Principalmente quando está por trás disso. Acho que quando se fala de inclusão, né? A inclusão, o nome por si só já traz algumas memórias de temas mais fortes, mas inclusão é sobre tudo, né? Sobre diferentes formas de pensar. Total. Pessoas de gerações diferentes, de culturas diferentes, tudo isso só tendem a agregar, né? Eu costumo falar aqui que o nosso mantra o todo é sempre mais importante que as partes e que a multidão de conselho é a sabedoria, né? A Bíblia traz isso. Sim. E quando a gente olha na prática da inclusão, por que não agregar, né? Por que não trazer outras experiências? Exato, outros olhares, porque eu acredito muito nessa questão da diversidade e inclusão. Eu falo sempre, inclusive falo na ABF, assim, às vezes as pessoas não, mas não dá certo, não sei o que, dá sim, sabe? Você ter do seu lado, vamos dizer, um cadeirante, você vai conseguir aprender muito com ele, porque ele está ali se superando diariamente. Então, enriquece muito o ambiente, né, de trabalho. Então, uma pessoa com autismo ou síndrome de Down, que até o Rodrigo apoia bastante, né, o seu xará. E, então, assim, enriquece muito a discussão, o debate interno. Né? Então, eu acho, assim, o Trump, por exemplo, ele é totalmente contra tudo, né? Então, ele combate a diversidade, mandou tirar tudo isso das empresas, ele combate essa coisa do SG, ele combate... Gente, não dá, não dá. Isso é tão natural da humanidade, ter diversidade é uma coisa que enriquece o grupo, né? Então, é muito, muito importante que ainda as empresas mantenham esse olhar. Eu vejo assim, a gente sabe que no universo nada funciona sozinho, né? Tudo está interconectado, tem uma interdependência. Então, a gente tem que pensar dessa forma, a interdependência entre todos. No franchising, gente, interdependência é uma palavra que sempre faz parte da minha palestra lá, da BF, eu sempre faço palestra na Feira de Franquias, por exemplo, a interdependência. O sucesso do franqueado é o sucesso do franqueador, né? O desenvolvimento do franqueador é o desenvolvimento do franqueado. Então, existe essa troca, e isso é muito importante. Né? Eu acho que... E aí se no universo tudo está interconectado, a empresa ela tem a sua conexão com todos os públicos, né? Que fazem parte do dia. Tem o governo, tem a comunidade, tem os colaboradores, tem a sociedade, tem os concorrentes. Você também tem que ser um bom concorrente, né? Você tem que olhar para o seu concorrente e ver de que forma você pode ter uma competitividade maior. Né? De que forma você pode fazer diferente até para você se destacar no mercado, ter uma maior fatia, né, do mercado. Então, tá tudo conectado. Então, a conexão varejo, assim, está tudo conectado. E uma frase que eu gosto muito, que veio muito daquela mentalidade das empresas B. Você não tem que ser a melhor empresa do mundo. Você tem que ser a melhor empresa para o mundo. Em vez de do mundo, para o mundo. De que forma você pode fazer além de gerar empregos, né? Ter sua atividade. O que você pode fazer a mais? Numa dessa, você se destaca no mercado, você ganha competitividade, você tem mais lucratividade. Isso já está tão comprovado. Para mim, já é tão óbvio que eu não sei por que ainda engatinham algumas empresas e falam assim, não, isso não é para mim, eu sou muito pequeno, eu não tenho... E outra, quando o líder acha que isso é custo,
acabou. Uhum. Não é custo, gente, A é primeira investimento, pergunta, né? tem um retorno, isso está mais... Até hoje eu ouvi falar que tem um estudo numa universidade de Portugal que mostra claramente, com números e todos os estudos, de quanto que as empresas têm de retorno quando elas são boas para o mundo, elas são humanizadas, tem uma gestão humanizada, elas se preocupam com as pessoas, elas se preocupam com o meio ambiente. Então, isso é natural, sabe? Não, Eu fico indignada de ver que ainda tem pessoas que não acreditam nisso. Tem empresas, né, que não acreditam nisso. Mas faz parte da liderança. Se você é um líder, você, por favor, tenho certeza que você é um líder consciente. Eu estou indo longe, porque a gente está falando, né, há quase 20 anos, a gente almoçava juntos e tinha discussões filosóficas aí, e ia longe, mas é interessante porque eu percebi assim, o privilégio que eu tenho de conhecer essas pessoas e essas pontes, porque se a gente pegar aqui como exemplo, né, da conexão, estava explicando qual era o propósito de criar o podcast, porque a gente está fazendo isso, mas só nesses 8 primeiros episódios que a gente construiu, ela é uma jornada que se conecta também, né? Então eu lembro o Danilo, do nosso primeiro ou segundo episódio, que ele traz muito sobre o comportamento humano e o desenvolvimento humano, né? Então ele fala assim, seja melhor, você pode ser melhor, né? Então tem várias crenças limitantes, tem várias coisas dentro de você que te proporciona ser melhor. Então primeiro busca isso, depois você vai olhar o tamanho do vizinho e coisas nesse sentido. E eu gosto e trabalho muito com ele nessa linha. E depois você traz um Bruno Gagliardi, que esteve aqui também e que é uma pessoa que eu admiro muito por fazer pontes, né? Ele desde a forma como a gente se conectou, né? Que ele falou assim, eu acho que eu não consigo te contratar, mas eu preciso de você, e naquele momento para mim também era super legal estar com o Bruno, e a gente construiu uma ponte disso, a gente já fez vários outros projetos além do Centro Britânico juntos, e ele não só fez comigo, como ele faz isso com o mercado, com a Comissão de Educação da ABF, e aí vem o Rodrigo Abreu, que esteve com a gente na convenção de franqueados em fevereiro, e que também traz iniciativas, é o que você trouxe lá atrás, né? Tudo muito conectado. Quando você está conectado com as pessoas que têm o mesmo propósito, que tem esse olhar realmente de edificar, de construir, ou principalmente, né, de ser melhor, porque a gente estava no último episódio falando, você não adianta você querer ser melhor na pessoa jurídica e a sua pessoa física está lá abandonada, né? Você é o melhor como um todo, né? Você é uma entidade como um todo. Eu acho que quando a gente replica isso para a empresa... Exato, e a empresa é a mesma coisa, né? Porque não adianta uma pessoa aqui, um departamento querer ser melhor. Se o todo não acompanhar, se a liderança não direcionar, isso é muito difícil de acontecer, né? E é o que eu imagino que você encontra muito na consultoria, no bate-papo. A primeira pergunta que muitos devem fazer, quanto vai me custar? Exatamente. A gente teve uma experiência nem tão distante, né? Que eu te conectei com a empresa que eu estava para iniciativas sustentáveis, mas... Ao mesmo tempo em que pessoas queriam muito fazer isso acontecer, e foram as pessoas que eu conectei, a liderança estava, mas quanto isso vai custar? Mas nesse momento a gente não consegue fazer isso. E a iniciativa nem sempre ela precisa começar por aquilo que gera investimento, mas tem outras que podem gerar impactos imediatos. Quando a pessoa de cara pensa em custo, já era. Não está falando com a pessoa certa. Não estou falando com a pessoa certa. Mas é uma pena, que geralmente acontece muito de down-up, sabe? Não é top-down, é down-top. Alguém embaixo alguém lá embaixo que exatamente. Às vezes consegue, por A mais B, mas tem que falar em números. Sempre tem que falar em números, é a linguagem. Mas eu vejo de uma forma muito positiva 2 fatores, né? O primeiro, que você comentou que a nova geração ela é muito movida por propósito, ou seja, ela já foi conscientizada, já foi letrada ali para trazer esse discurso. Sim. Ao mesmo tempo em que as empresas estão tendo que lidar com essas 2 gerações, né? Porque eu preciso dessa geração que está na minha empresa, mas eu tenho uma liderança que às vezes vem de uma geração anterior, que elas estão convivendo, mas naturalmente vai chegar um momento em que essa geração começa a liderar também. Exato, isso que eu ia falar, porque já os milênios já estão começando a ser CEOs, né? E eles têm já essa percepção.
esse olhar mais sistêmico do negócio, né? Então, essa é a grande esperança, que você agora tenha CEOs mais conscientes, né? Lideranças mais conscientes que comecem a realmente transformar esse cenário e ter mais empresas indo por essa jornada do capitalismo consciente, ou de empresas humanizadas, ou empresas B, empresas que têm práticas sustentáveis e legítimas. Então, essa é a minha esperança, porque eu estou vendo isso. A gente vê que tanto a geração dos millennials e a Z, elas agora elas estão buscando mais isso mesmo. Então, como a dos millennials já estão começando a alcançar os C-levels, né, os níveis mais altos, a gente está conseguindo perceber mais essa transformação. Por isso que eu acho que a AmCham apresentou no mês passado que 72% das empresas já estão com práticas de sustentabilidade. Isso é bem então, legal. esse é um número bacana, significa que, gente, não tinha nada disso naquela época, quando eu comecei lá na BF. Né? Não tinha nada, principalmente franquias. Mato, né? Franquias, o mato era alto, era só areia, era uma coisa muito árida. Mas agora está mais fértil. Assim como os nossos almoços, os nossos encontros, a gente ficaria horas aqui conversando, mas quero te fazer uma última pergunta. Quais são os projetos? Eu não sei o quanto que você pode comentar, spoiler dos 2 livros que vão sair. Quais são os projetos a futuro? Então, eu fui identificada pelo LinkedIn, uma pessoa que quis me chamar para fazer parte desse livro Mulheres no Franchising, que faz parte de um selo editorial chamado Selo Editorial Mulheres. E aí ela tem várias publicações de todos os setores da economia. E aí fizeram essa daí da sustentabilidade, perguntaram se eu queria participar. Eu falei, poxa, bacana, né? Mas será que eu... E assim, eu sempre quis escrever um livro, sempre quis escrever, mas nunca encontrava o tema, né? E eu tenho muitos interesses, então eu falava, mas vou ter que estudar muito uma coisa, vou ter que pesquisar para escrever um livro. Mas aí eu achei legal, porque era um capítulo só, ok. Então, vou falar sobre a minha experiência com sustentabilidade, tranquilo. Então, eu fui e aceitei. Mas nessa primeira reunião, eu falei assim, gente, mas vocês têm que ter mulheres no franchising, né? Tem mulheres incríveis no franchising, para vocês terem as histórias dela contadas. Aí, assim, a menina que me entrevistou falou assim... Nossa, eu vou conversar com a CEO da editora e vou ver se ela... Eu acho bacana, bacana a gente ter essa publicação. Quando foram ver, já existia esse projeto, estava engavetado porque não tinha quem tocasse. Aí me convidaram para ser coordenadora desse livro Mulheres no Franchise. Então, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo o livro de Mulheres na Sustentabilidade, eu estava coordenando Mulheres no Franchise, que já vai sair em novembro. Faltava tempo para você arrumou 2. Arrumei 2. E aí num terceiro agora, porque tem agora um mini livrinho, não sei se você conhece o André, que está fazendo um mini livrinho assim, André Carvalho, eu acho. Ele tem um livrinho que fala sobre... Você lembra aquela época que falava amar é... Amar é fazer isso, amar é fazer... Aquela coisa antiga. Ele botou franchising e cada um escreve um parágrafo sobre o que para você é o franchising, né? Então vão ter vários coautores nesse mini livrinho. Que legal. Esse mini livro. E então vão ser 3 esse ano. Para quem nunca conseguiu escrever um livro, já vai ter 3 publicações nesse ano. Então tem a Mulheres no Franchising, eu também escrevo no Mulheres na Sustentabilidade. Por ser coordenadora, eu tenho esse espaço também para fazer o meu capítulo. Então, o que eu fiz? Falei, como sustentabilidade e franchising está dentro da mesma cesta para mim, né? Eles se entrelaçam, eles se confundem. Eu tive que fazer o seguinte, no Mulheres no Franchising, no livro, eu falei sobre a minha experiência como franqueada. Os 4 anos que eu trabalhei com paisagismo, com jardinagem, que eu adoro também. Então, acho que contém essa minha experiência com os franqueadores, foi uma franqueadora que já tinha sustentabilidade desde da hora que surgiu. Então, foi bacana. Aí, depois, na sustentabilidade, no livro de sustentabilidade, eu falei sobre a minha experiência na Afras, sabe? Na ABF. E a minha experiência, a minha jornada é muito, muito curiosa, porque eu já fui
já fui funcionária, já fui interna da ABF, era diretora executiva do braço socioambiental, mas eu trabalhava dentro da ABF. Depois eu fui ser franqueada, depois eu fui ser consultora. Então, o Adir fala sempre assim, você vai trocando de chapéu em cada momento, mas é mesmo, é uma delícia. Isso amplia a empatia, né? Porque você conhece todas as posições, né? De como que a pessoa lida com aquilo naquela posição, como franqueada, como consultora. E como consultora eu tive assim umas experiências bem legais, né? Eu não vou atrás, as coisas acabam vindo a mim. Mas foi com o Eric, que você deve convidá-lo aqui para um dos episódios, e a gente fez um trabalho bárbaro com a obra do berço. Levamos para a ABF os jovens, e são jovens que têm uns 4, 5 na ABF trabalhando agora, que foram sendo desenvolvidos na obra do berço, e iam uma vez por semana na ABF por 2, 3 meses só, e ouvia as histórias dos franqueadores, dos consultores, dos advogados, dos fornecedores da ABF, ouviam as histórias e viam que tudo era possível para eles também, né? Então, foi uma experiência fantástica, ganhou um prêmio da ABF de sustentabilidade, foi bem legal em 2019, e também tive 1 ano e meio no CNA para poder reorganizar o Instituto CNA, foi uma delícia trabalhar no CNA, sou até hoje amiga de todo mundo lá, foi muito gostoso, um ambiente muito bacana. Hoje a Heloísa, que é a diretora jurídica de compliance e governança lá do CNA, ela está na comissão SG como coordenadora, e o Décio é um querido, né? Muito legal. Adorei trabalhar lá. Adorei. Bastante o Eduardo Morim, né, que está lá também. Eduardo Morim, fantástico. Nossa, o pessoal lá tem o Marcelo Barros, que é bárbaro também, muito legal. Legal. Foi uma delícia. E para o pessoal te encontrar, a gente vai deixar os seus perfis ali na descrição, mas onde que conhece a Connection, né? A Connection. Minha empresa chama-se Connection Negócios Sustentáveis. Está no Instagram como conexão.sustentável. Não tenho mais... eu fechei meu site porque a gente está criando um instituto bacana que vai realmente ser um instituto que vai capacitar mesmo as pessoas para para simplificar mesmo a integração do ESG ou da sustentabilidade na gestão da empresa, na cultura da empresa, né? Então, a gente está criando isso, daí que a gente vai ter uma landing page e tudo mais. Então, legal. Só pelo Instagram, Conexão também super ativo, né, no LinkedIn. LinkedIn também. Tô lá, Elaine Bellavari, da Connection. Elaine, sempre um prazer muito grande conversar com você. Eu que agradeço. Lembra muito, né, daqueles anos papos filosóficos. Obrigado pela participação, obrigado por fazer parte da minha história, né? Um pouco do que agradeço, eu comentei, e fico muito feliz pela sua presença. Muito obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado e se conectado aqui, assim como eu sempre me divirto muito e vivo, né? Vivencio essas histórias. Então, gostou do episódio? Deixa aí os seus comentários, procure a Elaine, né? Se conecte com a gente também, porque histórias boas é sempre muito bem-vindas para a gente conectar e depois ter mais pessoas e mais pontes e mais conexões para inspirar outros, né? É isso muito aí. bom. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.